Ok, começou a gravação. Então, ó, o primeiro ponto é a gente diferenciar grandeza escalar de grandeza vetorial, tá? Grandeza escalar, basicamente, é a grandeza em que só o número é o suficiente para você conseguir entender o seu significado, certo? Enquanto grandeza vetorial mostra que só a informação do número não é suficiente para você entender o papel daquela grandeza num dado contexto, né? Eu estou falando, ficando de uma maneira muito abstrata, né? Tá muito subjetivo, né? Vamos lá, vamos a exemplos. Por exemplo, uma grandeza deslocamento. Você fala, o cara andou 2 metros, né? Essa informação, não sei se você percebe, ela está incompleta. Porque quando a gente coloca isso num sistema de referencial, num sistema de referência, a gente precisa falar. Ele andou 2 metros para onde? Ele andou 2 metros para a esquerda ou para a direita? Concordam comigo? Então, como você tem que dar uma orientação para qual local ele andou 2 metros para a direita, ele andou 2 metros para a esquerda, tá vendo? Percebe que nessa informação do deslocamento, além do valor 2 metros, eu preciso também dizer uma orientação para onde que ele foi. Então, isso é uma característica de grandeza vetorial. Então, grandeza vetorial é toda e qualquer grandeza em que você, além da informação numérica do valor que ela possui, você também tem que dar a orientação dela, certo? Agora, por exemplo, massa. Você fala, qual que é a sua massa? Você fala, 60 quilogramas. Já está respondido. Não faz nem sentido falar, mais 60 quilogramas para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Não faz nem sentido perguntar isso, né? Perdão, pessoal, estou resfriado aqui. Vocês entendem? Então, massa é uma grandeza escalar. Só o número, né, 60 quilogramas, é o suficiente para você descrever o sistema, né? Tem 60 quilogramas. Não faz sentido você falar, ele pesa 60 quilogramas indo para a direita. Se ele for para a esquerda, ele vai pesar 50. Imagina, o local onde você anda vai definir se você está mais pesado ou mais leve. Não faz sentido nenhum, né? Só que, por outro lado, o deslocamento faz sentido. Quando você fala andou 2 metros, ele andou 2 metros para a direita. Então, você sabe que ele se moveu para uma determinada orientação, certo? Deu para pegar mais ou menos a ideia? Estou falando aqui de maneira conceitual, né? Só um bate-papo. Qual que é a diferença de grandeza escalar para grandeza vetorial, turma? Se manifestem aí. Também, repete rapidão que eu não entendi muito bem complicou. Escalar seria mais na questão de... Você sei só lá, tem um essa número. parte do... Só tem um número. Grandeza escalar só tem número. Só o número é o suficiente para representar aquela informação. E grandeza vetorial você precisa de um número e de uma orientação, né? Então, vamos a mais exemplos. Outro exemplo de grandeza escalar. Tempo, né? Quando você fala assim, eu gastei 2 horas para sair aqui de São Mateus e chegar em, sei lá, Linhares, né? Não vou nem colocar esse exemplo que talvez confunda. Eu gasto 10 minutos de caminhada. Só essa informação é o suficiente. Eu não preciso falar assim, eu gasto 10 minutos de caminhada indo para o leste. Eu gasto 10 minutos de caminhada indo para o oeste. Você gasta 10 minutos, ponto. Você não precisa indicar uma orientação. Então, massa, tempo são grandezas escalares. Grandeza vetorial. O carro se move a 80 km por hora. Normalmente você tem que colocar o sentido, né? Mas 80 km por hora para onde? Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Entende? Então, isso é grandeza vetorial. Quando além da informação numérica, você precisa dar uma orientação, tá? Beleza? Então, a maioria das grandezas que a gente trabalhou até agora, elas são grandezas vetoriais, só que a gente não deixou isso explícito, mas a gente usou isso nos nossos problemas. Lembra lá? A velocidade, o sinal dela não indicava para onde ela se movia, se era para a direita ou para a esquerda, né? E a combinação do sinal aceleração e velocidade também não indicava se o movimento era acelerado ou desacelerado. Então, posição, deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais,
tá? Então, além do número, você tem que dar a orientação delas, beleza? Enquanto massa, tempo, temperatura são grandezas escalares. Quando você fala temperatura de um dado local, né? Lá, aqui no quarto está 20 graus Celsius, certo? Isso é o suficiente. Você caracterizou o quarto com a temperatura média específica ali. Você não fala assim, se eu ando para a direita, a temperatura vai ser 20. Se eu ando para a esquerda, a temperatura vai ser 30. Né? A orientação, a temperatura não precisa de orientação. Ela só precisa de um valor. Num dado ponto, ela tem um valor. Beleza? Isso aí tá mais ou menos claro? Talvez Tá ainda claro, não. professor. Beleza. Então, o que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar com essas grandezas que são vetoriais. São esses vetores. Tudo bem? Porque agora o nosso movimento ele não vai se restringir a uma linha reta. Todos os tipos de movimento que nós estudamos são movimentos que estão em linha reta. Né? Seja uma linha reta na horizontal, seja uma linha reta na vertical, que é o movimento de queda livre. Né? Agora, os movimentos que nós vamos analisar, eles podem estar num plano. Né? Então, eles podem fazer curvas, que é o que a gente vai estudar. Tá? Então, nesse sentido, é importante a gente entender o que é um vetor. Tá? Então, a aula de hoje é para isso, é para a gente entender o que é um vetor. Tudo bem? E aí, com esse objetivo, eu vou apresentar aqui para vocês um simulador. A Alexandrina, que é a monitora, ela até preparou uma atividade para vocês que eu vou logo disponibilizar, né, que vai ser a atividade dessa semana. E as cinco primeiras questões, elas foram elaboradas para você fazer uso desse simulador aqui, tá? Eu já vou até deixar o link deles aqui no comentário. É para poder entregar atividade ou só treino? Não, é vale ponto, é vale ponto. É treino, mas também treino que vale ponto. Porque se eu boto só para você treinar, vocês não fazem. Professor. Só um momento. Então, ó, isso aqui é um simulador de vetores. Deixa eu carregar. Esse aqui é um. Não, esse aqui, se ele tá só. Vamos lá, vamos por. Então, ó, isso aqui é uma linha reta. Tudo bem? Eu posso mover aqui o marco da minha origem para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Todo mundo tá vendo isso aí? Sim. É. E aí, por exemplo, poderia representar aqui, ó, um vetor A. Esse vetor A poderia significar, por exemplo, a velocidade dele, né? Então, ele estaria na posição aqui, ó, menos 15, só que teria uma velocidade positiva ou negativa? Positivo? Positiva. Se a velocidade dele aumenta, o vetor, ó, aumenta. Tá vendo? Aqui em cima tem as informações, ó. Esse A aqui com essas duas barrinhas, isso que indica o módulo do vetor. Basicamente é o tamanho dele, ó, 11 unidades. Esse ângulo θ é o ângulo que ele faz com a linha horizontal, no caso o ângulo zero. E aqui são as componentes. Essas componentes eu vou chegar depois, tá? Mas olha só. Isso é um vetor. Ó. Um vetor é isso, é uma seta que eu estou representando. Ela pode aumentar como diminuir. Ou até inverter, ó. Mudar o sentido dela. Beleza? Tudo bem? Beleza. Né? Só que ali, agora a gente vai sair de uma situação em que ele pode caminhar ao longo de uma linha reta para ele poder caminhar num plano. Então, olha só. Esse aqui é um vetor agora que ele tem um ângulo. Ó. Percebe? Ó, o tamanho desse vetor, tá vendo aqui? Ó, deu 14,1. Ó. Vocês veem o mouse quando eu mexo o mouse? Sim. Tá. Então, o tamanho desse vetor aqui ó, é 14,1. O ângulo que ele faz com a horizontal, ó, vou marcar aqui, ó, 45 graus. Ó. Tá? E aí eu posso deslocar esse vetor para qualquer lugar. Ó. Para cá, para lá. Tudo bem? Esse vetor aqui, por exemplo, A poderia estar representando o deslocamento. Ó. Imagina que esse plano cartesiano aqui, ó, x, y, seja um mapa.
Você começa aqui, você vai na padaria. A padaria está nesse ponto aqui, ó. Coordenada 10, 5 aqui, ó, nesse ponto. Tá vendo aqui? E aí a sua casa vai estar aqui, ó. Nesse ponto. Então, esse A representaria o deslocamento aqui seu da padaria, que tá aqui, ó, até a sua casa. Certo? Se eu quisesse inverter, ó, poderia ser da sua casa até a padaria também. Colocar assim. A seta vai dar dando. Esse vetor, ele tem uma origem e um final. Então, a seta dando a indicação, ó, da orientação desse vetor. Tudo bem? Tudo. Aí vamos supor aqui, ó. Você começa aqui, então, nesse ponto. Vai da padaria. Vai aqui, ó. Vou inverter. Vamos colocar aqui, ó. Sai da sua casa. Vai para a padaria. Da padaria você se desloca para um outro ponto aqui, ó. Que é o supermercado. Tá aqui embaixo. Então, vou colocar o supermercado aqui, ó. O B. O B é, por exemplo, o supermercado. Né? E aí eu quero saber o seguinte: qual que é o meu vetor de deslocamento saindo da minha casa e chegando até o supermercado? Seria esse vetor aqui, ó. Certo? C. Cada um desses vetores, eles vão ter 3 características. É isso que define um vetor. Essas características são, primeiro, módulo. Né? Tá. Módulo, que é basicamente o tamanho dele. Segunda característica é o sentido. Sentido é o seguinte: é horizontal, é vertical, é diagonal, tá? E a terceira Sentido é característica... basicamente a direção, né, professor? Hã? Sentido é basicamente a direção, né? Não, direção vai ser o que eu vou falar agora. Se o sentido ele for horizontal, direção significa que ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Se o sentido for vertical, a direção significa ir para cima ou para baixo. Cara, agora eu tô... Não, é o contrário. Foi mal. Essa parte você me confunde. Mas, de modo geral, esses dois últimos tópicos são a orientação dele. Perdão, então, corrigindo aqui, ó. Direção pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal. Então, se minha direção é horizontal, meu sentido é direita ou esquerda. Se minha direção é vertical, meu sentido pode ser para cima ou para baixo. Beleza? Professor, Pode falar. você pode resumir um pouquinho aí sobre isso, porque eu precisei sair rapidinho, porque eu tô com a minha irmã sozinha. E eu não Uhum. entendi essa seta, esses ângulos aí, eu não entendi. Tira os ângulos, então. Eu estou falando o seguinte: existem grandezas na física, elas são vetoriais. Então, não necessariamente só a informação do valor dela é o suficiente para te dar a descrição do problema. Então, você precisa saber a orientação delas, né? Então, por exemplo, esse vetor A, ele tem um módulo de 14,1 newtons, né? Só que a orientação dele, então, qual que é a orientação dele aqui? Ele... Ué, eu não estou conseguindo colocar... Tá. A orientação dele é diagonal, né? Indo aí no sentido sudoeste, né? Se você pegar a Rosa dos Ventos como referência, né? É isso, é direção diagonal, sentido sudoeste aqui, beleza? Então, cada uma dessas 3 setas representam um vetor. E esses vetores têm essas características, que é módulo, direção e sentido. Módulo é o valor, o tamanho do vetor, então eu posso diminuir o vetor, o módulo dele, ou aumentar. E direção e sentido corresponde à orientação dele. Tudo bem? Entendi. Aham, obrigada. Ou não? Pode falar a verdade. Não, é verdade, eu entendi. Aguardando respostas. É a verdade, eu entendi. Não?
Como, gente? Pode falar. Não está tudo bem. Não, professor, tudo bem, a gente entendeu. Eu vou Sim, rever então, essa aula ainda sim. depois que eu O sim vou. é o quê? Vou focar. Como é matéria nova, essa aqui eu vou focar, Significa o tentar em sim. ouvir se explicando, e quando depois eu vou copiar. Vai, galera. Vocês estão um pouco participativos hoje. Beleza. Então é isso. É isso que é o vetor. Aí o que eu quero que vocês saibam? Realizar operações com esses vetores. Tá? Então, como é que a gente faz soma de vetor? Né? Deixa eu tentar jogar aqui para escrever alguma coisa para vocês. Talvez faça diferença. Uai. Eu quero... Minha tela não tá, não. Compartilhar a tela. Uai, gente, não tá aparecendo aqui. Mas dá para ver a tela compartilhada, professor. Ou tá aparecendo para vocês? Vocês estão vendo Tá minha aparecendo. Sim. turma? Professor, Pessoal, vocês estão vendo aqui Sim. o tablet? Sim. Sim, professor. Turma? Professor, Acho que ele caiu. Caiu. Então, o módulo do vetor ele vai ser o tamanho. O sentido vai ser direita, esquerda e a direção, tipo, cima. Módulo. Oh, depois aí, quem tá copiando esses negócios, passa lá no grupo, eu tô focando em tentar entender aqui de boa. João Tá bom? Paulo, manda no grupo pra gente. Seja uma boa pessoa. Acho que a gente deveria mandar no grupo que ele caiu. Eu tô Caiu, aqui. professor. Eu tô Ele aqui. voltou. Voltou. Você tinha caído. Você Não, tá eu ouvindo, caí. professor, agora? Sim, agora eu tô ouvindo. Quando eu perguntei, alguém tinha É que respondido alguma Todo mundo coisa? estava falando e você não aquela hora que você escutava. tava falando, tipo, alguém respondeu alguma coisa e tal, a gente tava falando normal. Só que você não tava ouvindo a gente tava achando estranho já. Eu imaginei que fosse isso. Tá, eu tava perguntando de quê mesmo? Nem lembro mais. O Bem senhor ia lembrado. explicar, professor, como, tipo, algumas operações sobre, tipo, o vetor, não tem? Alguma Tá coisa bom, assim. isso aí. Soma vetorial. Isso. Soma vetorial. Soma vetorial é o seguinte, galera. Eu tenho dois vetores. Não é a mesma coisa que somar número, não, tá? Você sabe lá, 2. Ou melhor, vou colocar um aqui conhecido. Soma. Vou colocar. Peraí, deixa eu botar aqui do lado aqui, ó. Soma escalar. Soma escalar, ó. 3 mais 4. Opa, todo mundo sabe o que é isso aqui, né? É 7. Quando eu vou fazer soma vetorial, o resultado de um vetor de módulo 4 com um vetor de módulo 3 não dá 7, tá? Não necessariamente vai dar 7. Olha só. O que é um vetor? Um vetor ele vai ter essas três características que eu falei para vocês, né?
Deixa eu colocar esse aqui mais embaixo. Só um momento. Um vetor, lembra que ele vai ter essas características aqui, ó. Ele tem que ter módulo, que é o tamanho do vetor. Ele tem que ter direção, né, e ele tem que ter sentido. Certo? Então, vamos supor, eu tenho dois vetores aqui que eu quero somar, ó. Eu tenho o vetor A, e aí vou colocar que esse vetor A tem um módulo de 3 unidades, por exemplo. Né? Só que ele tem essa orientação. Eu quero somar esse vetor A com esse vetor B aqui, ó. Que aponta, por exemplo... Ou melhor, vou deixar assim, ó. Que eu acho que vai ficar melhor. Que fique explícito o tamanho dele, ó. Aqui é um quadradinho, ó, 2, 3... Então, aqui deu 2, 3, 4 quadradinhos. Então, aqui, ó. Esse é o meu vetor A. Ele tem um módulo, ele tem 4 unidades. Você consegue enxergar isso aí, galera? Que ele tem 4 unidades? Sim. Né? E aí eu vou somar esse vetor A com o vetor B, que vai ter 3 unidades, ó. Então, começa aqui. 1, 2, 3. Então, esse é meu vetor B. Como é que eu faço soma de vetor? Basicamente, soma de vetor é muito simples. É você ligar os vetores. Então, eu posso ligar esses dois vetores aqui de duas maneiras, ó. Eu posso manter o A fixo, tá? E trazer aqui a origem do B para o final do A, ó. Beleza? Liguei ele. Ou eu poderia ligar também fazendo o oposto, né? Eu mantinha o B fixo. Mantenho o B aqui fixo. E junto com o A aqui, ó, na origem do outro. Ó. Tem que juntar desse lado. Tá? Que é sempre isso, é uma ligação. E aí, o que é o meu vetor? O que é o resultado dessa soma vetorial? O resultado é sempre um novo vetor que começa na origem e termina, ó, no final dessa ligação. Aí você é tipo a hipotenusa do triângulo, né, professor? Então, o resultado. Nesse caso, seria a hipotenusa de triângulo para essa configuração. Não necessariamente, quando eu somar vetores, vai sempre dar um triângulo retângulo, tá? Pode falar. Então, o resultado vai ser sempre esse lugar. Não sempre, tipo, vai ser. Nesse triângulo, a representação vai ser o azul, o resultado. Isso. Ah, sim, E obrigada. nesse contexto, é uma hipotenusa. E aí, perceba que a ordem que eu combino os vetores não interfere na orientação dele, ó. Nessa segunda comparação aqui, né? Ele continuaria sendo um vetor C, manter a mesma direção ali, ó, diagonal, sentido nordeste. Sacou? Então, a ordem com que eu somo os vetores, né? Se eu mantenho um A fixo e ligo o B lá em cima, ou se eu mantenho um B e ligo o A aqui no cantinho, não vai interferir no resultado da minha soma vetorial. E agora, quanto que dá o resultado dessa soma vetorial? Quanto que é o módulo desse C? Já que vocês falaram que é a hipotenusa de um triângulo retângulo. 5. Perfeito, porque você usa Pitágoras, né? Você sabe que os catetos aí são os lados conhecidos, né? Como um é 3 e o outro é 4 aqui. Quando você resolve, você vai chegar em 5. Então, ou seja, eu estou somando 3 mais 4 e não dá 7, dá 5. Tá claro? Porque a diferença de uma soma vetorial, porque a orientação desses vetores que está somando influencia no seu resultado. Né? Vou reproduzir essa soma vetorial no simulador. Mas vocês entenderam? Entendi, professor. Então, pergunto, professor, nessa soma vetorial sempre vai dar uma forma geométrica? Sim, sim. Aí, como eu estou somando 2 vetores para dar um terceiro, sim, vai dar um triângulo. Mas eu poderia estar somando 3 vetores para dar um quarto. Aí ia formar um quadrilátero, né? Poderia ser um quadrado, um retângulo, um trapézio, né? E ele sempre vai dar o valor dos dois antes, tipo, por exemplo, de A e B, né? Ou dos três. Pode ser, eu posso somar 3 vetores também. Sim, ele sempre vai dar os valores. Ah, o problema? Sim. Ah, tá, obrigada. Né?
Então, deixa eu partir aqui, ó. Deixa eu projetar agora no simulador. Professor, quando você postar essa lá no ar, você me avisa, tá? Você avisa no grupo, quer dizer. Tá. Então, vou colocar aqui esse cara aqui com módulo. Esse aqui é 4, né? Aí fala para mim, ó. Módulo do vetor A, 4. Direção do vetor A, vertical. Sentido para cima, certo? Vetor B. Módulo do vetor B era 3, né? Qual que é a direção do vetor B, turma? Horizontal, direita. Horizontal e sentido para a direita. Então, ó, como é que eu faço a soma? Tem que combinar os dois, né? Ligo aqui, ó, clico nesse botão aqui, soma. Tá vendo? Já me deu o resultado. Você percebe que esse resultado encaixa direitinho aqui, ó. Beleza? Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Beleza. E não aumenta mais. Então, ó, e se eu invertesse a ordem? Colocasse... Opa! Inverter a ordem. Colocasse ele aqui, ó. E esse para cá. Continua dando a mesma coisa. Beleza? Então, isso é uma soma vetorial, tá? Aí, vamos lá. Como é que eu posso... Esse resultado sempre... Como é que eu posso mudar o resultado aqui desse vetor S? Soma. Eu poderia, por exemplo, mudar a orientação aqui, ó. Se eu mudo um dos meus vetores, ó, aumentando o seu módulo, isso aumenta o vetor resultante. Se eu mantenho o módulo, mas eu mudo a orientação, ó, aponto ele para um lado, também muda. Tá vendo? Só qualquer mudança que eu causo aqui, ó, eu vou conectar eles aqui, ó. Essa conexão a gente costuma chamar na física de emparelhamento de vetores, tá? Tá vendo? Sempre dá um encaixe. Tá? Se eu quiser somar 3 vetores, tira esse resultado aqui, ó. Igual a colega falou, vou somar 3 vetores. Né? Botar uma orientação totalmente aleatória aqui para o A, ó. Para cá, o B também lá para cima. E esse aqui para cá. Como é que eu faço para somar esses 3 vetores, galera? O que eu tenho que fazer? Juntar um no começo, tipo, escolher um para ser meio que entre aspas a base e juntar o um na ponta desse que seria a base no começo, quer dizer, e o outro no fim, mais ou menos assim. Isso, o nome disso é emparelhamento. Então, peguei aqui, ó, A, conectei a origem de A com o final de B, e agora eu vou conectar isso aqui, ó. Tá certo que eu fiz? Não seria ter que colocar no dia, não? Não tem que ficar fechado, não? Não necessariamente tem que fechar. Não, o resultado da soma tem que fechar, mas aqui eu não botei o resultado, mas seria assim o correto, né? Ou não? Não, não tinha que ser na ponta do A, não. Pode ser, isso que eu coloquei está certo, mas poderia ser também isso que você falou aí, ó. Vamos ver o resultado dessa soma? Qual vai ser o resultado dessa soma? Esse vetorzinho aqui, ó, saindo aqui do B, encostando no C. Aí eu fecho, ó. Mas se eu colocar do jeito que eu tinha... Voltar aqui do jeito que eu tinha colocado, ó. Esse jeito que eu coloquei também é válido, ó. Você vê que ele encaixa ali, ó. Tá vendo? E existem várias outras possibilidades. Eu poderia deixar aqui, ó, o B como base. Depois coloco esse C aqui. E depois coloco o A aqui, ó. Encaixa do mesmo jeito. Beleza? Então, pode falar. Tem como somar os vetores com as setas sobrepostas? Tem, por exemplo, você quer botar na horizontal aqui, botar esse C aqui na horizontal para lá, 10 unidades, e botar esse A aqui na horizontal para a esquerda, né? Então vai sobrepor, né? Porque aí vai ficar aqui, ó, o A, a origem dele ficando no final do C. Tá vendo? Ó? Sobreponho eles. Se eu quisesse botar aqui um outro horizontal pro lado de cá, ó, ou pro lado de lá, eu posso... Quanto que deu o resultante aqui agora? 0, né? Cancelou, certo? A soma de A e B aqui, ó, tira esse C. A soma de A e B me dá um vetor para lá, S, que vale 10 unidades.
Se eu pego um vetor C, que também vale 10 unidades, apontando para o outro lado, meu resultado é o quê? 0. Você foi e voltou para o mesmo lugar. Se fosse deslocamento, né? Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Então, a mensagem aqui é o seguinte. Como é que faz para somar vetor? Liga eles, emparelha. A origem desse emparelhamento até o final vai te dar o vetor resultante dessa soma. Tá bom? Então, e é assim que a gente soma vetores. E aí, 2 mais 2 escalar é 4. 2 mais 2 vetorialmente pode ser qualquer coisa. Correto? Correto. Beleza. Beleza. Tá. Isso é soma. E subtração? Né? Como é que a gente faz subtração? Deixa eu tentar pegar aqui. Vocês não sabem. Nem todo mundo viu essa parte, talvez, né? Então aqui, ó, soma vetorial. Deixa eu voltar agora e compartilhar o outro. Antes de falar aqui de subtração, eu vou dar uma para falar o seguinte: multiplicação. Eu quero multiplicar um número, né, um escalar, com um vetor. Vamos supor aqui, ó, tenho esse vetor aqui, ó. Quantas unidades tem esse vetor? Espera aí, deixa eu redesenhar de novo. Quantas unidades tem esse vetor que eu estou colocando aí? Turma? 5, professor? 5. Então, vou chamar esse vetor de vetor A. E aí, o módulo dele é de 5 unidades. É assim que a gente representa o módulo, tá vendo? Você bota o vetor entre duas barras, tá? E essa simbologia aqui, ó, de botar essa setinha em cima, é só para reforçar que você está trabalhando com um vetor. Perceba que eu sempre usava esse tipo de grandeza, né? Eu sempre usava essa setinha em cima dele, só que eu não falava o que que era. Agora eu estou falando para vocês, é porque era um vetor, tá? Beleza, então tem 5 unidades aí, esse vetor A. Se eu multiplicasse esse vetor A, por exemplo, pelo número 2, né, isso vai me dar um vetor B, que é 2 vezes A. Como é que eu ia desenhar esse vetor B? Uma linha horizontal para a direita com 10. Esqueci o nome que fala, com 10 de tamanho. Isso, com 10 de tamanho, ou módulo, né? De 10 unidades. Isso aí. Beleza? Então, a multiplicação por um vetor, a multiplicação de escalar por um vetor, só vai alterar o seu módulo e também pode alterar o seu sentido. Por exemplo, vamos agora para um vetor C. Eu teria aqui um vetor, esse cara aqui é B, ó, ele está aqui embaixo, ó. Tá bom? Vou colocar aqui agora um vetor C. Se eu tivesse Professor, Pode falar. para não te fazer repetir tudo, você pode explicar e depois você explica isso? Reexplicar e depois você explica isso, por favor? Mas não estou entendendo. Eu vou reexplicar explicando. Não, é para você não explicar esse C, você pode reexplicar o B, que eu não entendi? Você vai entender porque o C vai ser parecido. Ah, entendi, O obrigada. B é o seguinte. Eu peguei o vetor A, que tem 5 unidades, e multipliquei por 2, por um número. Estou multiplicando um vetor por um número. Qual que é o efeito que esse número tem sobre o Entendi. vetor A? Aumentou o tamanho dele, mas manteve a direção horizontal e o sentido para a direita. Então, multiplicar por um número positivo só fez ele fazer o quê? Esticar ele, né? Se eu multiplicasse aqui por C, por exemplo,
Ou melhor, se o meu C, um outro vetor, fosse, por exemplo, 0,25 vezes A, quem seria o meu vetor C? Seria, acho que 1/4 de 5, que seria o A, não é? Dá quanto? Acho que Quantos 1,25. quadradinhos? 1,25, né? Não, então deixa eu pegar um outro número que vai ficar redondo. Ó. Vou botar 0,2. Agora vai dar 1. Vai dar 1. Então, meu vetor C seria esse vetorzinho aqui, ó. Uma unidade. Né? Esse é meu vetor C. O módulo dele vale 1 unidade. Então, multiplicar por um escalar, eu posso fazer ele esticar ou diminuir. Tudo bem? Outro caso, letra D. Ou melhor, vetor D. Esse vetor D agora, ó, ele vai ser... Eu vou multiplicar por menos 1, ó. Ele vai ser menos 1 que multiplica o vetor A. O que vai acontecer com esse vetor A? Inverter a direção, E ele vai ter qual o módulo dele? menos 5, né? 5. O módulo continua sendo 5. O módulo sempre é positivo. Beleza? Então, esse é o meu vetor D. O módulo dele continua sendo 5. Né? Só que a gente sabe que o vetor D agora ele aponta para a esquerda. Beleza? Então, quando você multiplica um número por um vetor, você pode esticá-lo, contraí-lo ou inverter o seu sentido, né? Se a sua multiplicação é por um número negativo. Tá certo? Certo. Tá claro, Professor, galera? nesse caso, tem como mudar, tipo, a direção? Por exemplo, se eu multiplicar por algum número, assim, tem como ele subir o ângulo ou descer, alguma coisa assim? Não, né? Não. Mexer na orientação por multiplicação de escalar não acontece. Para você mexer na orientação, você tem que somar ou subtrair com outros vetores. Por multiplicação, não. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, galera? Tá suave até aqui? Tá suave. Tá. Então, ó, vamos agora falar sobre subtração vetorial. Beleza? Quero falar de subtração vetorial. Então, vou colocar aqui. Então, vamos lá. Ó. Tenho aqui um vetor para cima. Vou colocar aqui um vetor A. E esse vetor A aqui tem em módulo 4 unidades. Tudo bem? E eu quero subtrair ele de um vetor B, ó, horizontal para a esquerda, onde esse vetor B tem um módulo de 3 unidades. A gente já fez isso aqui para soma, né, essa combinação. E agora para subtração. Como é que eu faço a subtração aí? Vocês têm alguma ideia? Essa equação, ela não é exatamente isso aqui, ó. É um A vetor menos um B vetor. Concordam? O sinal negativo na frente do B multiplicando o B vai fazer com que o B aconteça o que com ele? Qual o efeito? Muda o sentido? Muda o sentido. Então, essa minha subtração, eu posso trabalhar ela da seguinte forma. Ó. A menos B é a mesma coisa que um A que soma um vetor B de sentido trocado. Concorda? Concordo. Então, esse problema aqui vai se resumir a isso aqui, ó. É a soma desse vetor A, certo? De 4 unidades, mais este vetor aqui, ó. Este é o vetor menos B. Beleza?
E aí, como é que eu faço para fazer uma soma? Eu tenho que fazer o quê? Emparelhar os vetores, né? Então, esse vetor que está aqui, ó, eu vou ter que jogar ele para cá, ó. Né? E aí, uma vez que ele está emparelhado, como é que eu acho o resultado dessa combinação? É só ligar a origem de um com o final do outro, ó. Então, esse é meu vetor C, que é o resultado, né, da subtração de A menos B. Né? Eu mantive os mesmos dados dos catetos ali, né? A 4 unidades para cima, B 3 unidades para a direita. Você percebe que na subtração o resultado é diferente, né? Como se fosse uma soma, né? O módulo permanece, mas olha só, aqui. Aqui, ó, ele está indo na direção em sentido nordeste, enquanto no outro ele vai na direção em sentido noroeste. Tá claro como é que subtrai, galera? Calma aí, professor. Tipo, vai ficar. Na subtração aí fica qual seria o resultado? O módulo dele seria... Ele continua sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Então, se você aplicar Pitágoras, daria 5. Né? Seria C quadrado mais A quadrado mais B quadrado. A vale 4 ao quadrado, B vale 3 ao quadrado. C vai valer aqui 25, né? Você vai tirar a raiz disso, vai dar 5. Então, em módulo, continua dando a mesma coisa. Só que o que muda? A orientação e sentido. A orientação e sentido é que muda. Isso que é importante. Tudo bem, galera? Vamos Entendi. fazer um outro? Vamos fazer um outro. Então, base... Vamos Tá. fazer um outro. Então, sei lá, escolhe aí, fala aí. Fala para mim um módulo, um valor. Fala um módulo de um valor e a orientação dele. 5 na direção, na horizontal para baixo. E, sei Na lá, maior horizontal para 7. baixo. Então seria isso Oh, aqui, ó. vertical para baixo, desculpa aí. Tá bom. Isso aí, vertical para baixo, falei errado. E 7 na horizontal para esquerda. Beleza. Vamos subtrair isso aí? E aí, como é que a gente faz a subtração aqui, ó? Isso é A menos B. A subtração nada mais é do que uma soma pelo inverso de B, né? Então, o vetor A é esse vetor que está aqui, ó. Tem 5 unidades. Vou somar ele com o inverso de B. Quem é o inverso? B é o quê? É horizontal para a esquerda, 7 unidades. Então, menos B vai ser horizontal para a direita, também 7 unidades. Então, esse aqui é o vetor menos B. Né? O negativo se faz inverter. Como é que eu somo esses dois, gente? Como é que faz para somar? Leva o início do B para o final do A e soma. Faz a conta, basicamente. E... Vai ser um negócio da hipotenusa de novo. Exato. Normalmente, eles nunca vão tentar fugir de um triângulo, não, tá? Para ficar fácil, seria um triângulo retângulo. Se não for retângulo, aí é lei dos cossenos. Não sei se todo mundo sabe fazer, mas vamos lá. Aí é daqui, da origem do emparelhamento, até o final do emparelhamento. Então, esse é o meu vetor C, que é a subtração de A com B. Isso também dá, de novo, a hipotenusa de um triângulo retângulo, é só se aplicar Pitágoras. Tá? Então, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. C. A vale quanto? A vale 5, né? A vale 5. E o B vale sempre em módulo, né? B vale 7. Então, 5 ao quadrado é 25, 7 ao quadrado é 49, 25 mais 49, vou usar a calculadora.
é 74. Raiz disso aí, 8,6. Beleza? Tudo bem, galera? Sim. Tudo bem. Ô, professor, então, basicamente, na subtração não muda nada, em questão da direção, na só direção do vetor ali, só, né? O sinal negativo inverte o sentido do vetor. E essa informação é importante para a gente poder fazer a subtração. Porque a subtração é isso, é a soma pelo inverso do vetor. Mas se você fizesse a conta, tipo, com negócio positivo, não seria a mesma coisa? Como assim? Se você pegar ali, por exemplo, B, o vetor B é 7, só que no caso aí, depois de inverter, ele é 7 para a direita. Mas antes de inverter, ele era 7 para a esquerda. Se fazer a conta com ele com 7 para a esquerda, não daria a mesma coisa? Então, vai dar o mesmo módulo, só que não vai dar o mesmo vetor. Porque o vetor é definido como módulo, direção e sentido. Então, você vai ter o mesmo módulo, só que a direção e o sentido vai ser outro. Quer ver? Aproveitar essa pergunta. Ó. O A tá para cá, e aí você vai somar, né? Por exemplo, não vou subtrair agora, vou somar com esse B que tá para cá. Não é isso? Como é que eu somo? Eu junto os dois, ó. Já tá no jeito aqui para juntar, né? Eu juntei os dois aqui. Quem é o resultado dessa soma? É esse vetor que vem daqui para cá, ó. Se você fizer a conta, o módulo dessa hipotenusa vai ser igual a esse módulo aqui, ó. Só que eles apontam para o mesmo lugar, Não. então eles são vetores diferentes, né? Lembra aí, ó, vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Eles carregam o mesmo módulo, porém a direção e o sentido deles são totalmente diferentes, logo eles são vetores diferentes, né? Enquanto o resultado da subtração, ele aponta para o sudeste, o da soma aponta para o sudoeste, sacou? Então é isso que você tem que ter em mente. O vetor, ele é o valor mais a orientação, para onde que ele está apontando. Eles em módulo dão o mesmo resultado, mas a orientação deles é para lugares totalmente diferentes. Tá claro, Arthur? Tá claro, professor. Entendi agora. Show. Turma, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Faltava mais um tópico, que é decomposição do vetor, mas eu acho que já tá bom já. Eu acho que já foi muita informação para um dia só. E isso tá também no vídeo. Então, eu vou dar uma pausa. Vou encerrar aqui agora e vou deixar vocês assistam os vídeos. Possivelmente o áudio vai estar ruim, na época eu não sabia gravar, né? Então, e era no papel ainda, tá? Não tinha o aparato que eu tenho hoje. Então, era bem tradicional, mas eu acho que dá para vocês entenderem a ideia geral. Beleza? Eu vou ver se hoje ainda eu consigo já deixar a atividade para vocês responderem. Elas vão ser uma atividade de 10 questões. As 5 primeiras você vai ter que fazer uso do simulador para poder responder, tá? E as 5 últimas, talvez até você queira usar, fica à vontade, mas não seria obrigatório. Beleza? Beleza. Beleza. Aí, olha só, tem um outro detalhe aqui, ó, que é a maneira que a gente escreve um vetor, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Porque na atividade vai estar escrito assim, o vetor, e às vezes você não vai entender que eu estou falando de um vetor. Deixa eu só achar a atividade. Para me confirmar aqui. Então, às vezes vai estar escrito assim lá, ó. Vetor A, aí vai estar em negrito esse vetor, e vai estar desse jeito, ó. 12, 5. Tá? Isso é um vetor. Beleza? Só como é que eu escrevo esse vetor? Esse cara aqui, 12 ó. menos 5? Não, esse cara aqui é a componente X. E esse cara aqui é a componente Y. O que significa isso? Esse vetor A
ele faz uma sombra de 12 unidades aqui, né? E 5 unidades para cima. Então, o meu vetor A é esse cara aqui, ó. Tá bom? Esse é meu vetor A. Se você ficar com dúvida, você já pode vir direto aqui de novo. Vocês estão vendo o simulador já? Tá vendo, Ainda não. turma? Ainda não? A minha internet tá ruim, então não sei se sou só eu, professor, mas não tá aparecendo não. Tá, deixa eu... Eu vou cancelar aqui a apresentação aqui do outro. E agora? Ainda não? Ainda não. Vou começar tudo de novo, então. Acho que agora foi, hein? Agora foi. Agora sim, agora apareceu. Então vamos lá, ó. Cliquei aqui no vetor. Aí vai lá, vetor A12. Eu acho que aqui ele não me permite mudar. Deixa eu ver um outro aqui. Eu quero editar aqui em cima também não. Esse aqui permite. Tá. Mas você pode olhar aqui também, olha o seguinte. Tá vendo aqui a componente, ó, 10 e 0, no vetor C? À medida que eu vou mexendo ali, eu vou mexendo nas componentes. Então, aquele vetor A que eu coloquei, ele é 12 unidades para a direita. Então, vou colocar aqui, ó, 12 unidades para a direita, 5 para a esquerda. Então, esse cara aqui representaria meu vetor A. Tá vendo? Ó, 12 unidades aqui, ó, em X e 5 unidades em Y, né? Que se refere a essas componentes aqui, essa parte pontilhada. Ó, esse cara aqui, ó, 12 com 5, tá? Aí vai ter um outro vetor lá, um vetor B. O vetor B, ele é menos 9. O vetor B está escrito assim, ó, vou botar no chat. Se eu sair de novo aqui, vai demorar demais. O vetor B vai estar escrito assim, ó. Menos 9, menos 1. Tá bom? Como é que eu escrevo esse menos 9, menos 1? Eu tenho que mexer ele aqui, ó, para minha componente x virar menos 9. Opa. E minha componente y virar menos 1. O que, é que eu faço com esse vetor C? Tem que levar lá para baixo, ó. Tá vendo? Agora eu cheguei no vetor que eu queria, ó. Menos 9 para a esquerda, menos 1 para baixo. É assim que você lê. O que tá no X, a componente X, é o que se refere à movimentação dele na horizontal. O que está no Y é a movimentação dele na vertical. Tá claro, galera? Vamos ver aqui, ó. Entendi. Um outro vetor. Esse vetor aqui, ó. Menos 5. Melhor. 6 menos 8. Como é que eu colocaria esse vetor 6 menos 8 ali no simulador? Fala para mim. 8. Seria tipo uns. Calma aí. Agora eu tô em dúvida, professor. O vetor 6 vai ser de largura e o 8 vai ser de altura? 6 para a direita. Tá vendo aqui, ó? O X aqui, ó, ficou 6 para a direita. Menos 8, ó, tem que puxar ele para baixo. Tá vendo? Esse é meu vetor C que eu coloquei. Professor, tem uma pergunta. O que que é essa bolinha ali, ó? É. Aquela bolinha que traça no meio. É a origem. Ah, tá. A origem é o marco zero, sacou? Só posso mexer onde eu quiser aqui, ó. Se quiser botar aqui e tal. Não é nada demais, não. Beleza? Vocês entenderam como é que monta esses vetores? Agora é a hora de a gente Entendi. falar. Tá bom. Beleza, então era isso, galera. Vou encerrar aqui a gravação.